Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência de cardiologia. É um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. A gente fala que é um programa baseado em evidências, porque ele ajuda na formação dos nossos residentes e especializandos do estado de Minas Gerais como um todo. É um programa iniciado há mais de 4, 5 anos. Nessa turma, nós estamos aí no segundo ano já de programa. Eu sou Luiz, eu sou aqui o representante da UFMG, do Hospital das Clínicas da UFMG, né, nesse programa, e atual presidente da sociedade. São várias instituições participantes, pelo menos mais de 14 instituições do estado como um todo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre miocardite, tá? O Hospital Evangélico aqui de Belo Horizonte está nos brindando com essa aula. Thalita, que é a residente, obrigado pela sua participação. Aos preceptores, que foram aqui ex-residentes, né? Fernando, Vanessa, Babita, estou esquecendo de alguém? Tati, né? Acho que são os preceptores que estão lá no Evangélico hoje. Também muito obrigado pela participação de vocês e a parceria com a sociedade. Vocês sabem a importância disso, vocês fizeram parte desse programa dentro do hospital. Lembrando que isso aqui é um programa de educação médica continuada, está disponível para vocês na TV SMC, para vocês poderem rever as aulas, tá? Não só essa aula de hoje, mas as aulas anteriores também. E é importante destacar que tudo aquilo que a gente vier discutir aqui são opiniões pessoais das pessoas que estão fazendo parte dessa aula, desse programa, tá? Não é uma opinião da Sociedade Mineira como entidade. Thalita, é um prazer ter você. Obrigado aí pela participação. Vamos começar? Vamos começar, doutor Luiz. Eu que agradeço por poder participar desse programa. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a miocardite, né? Como o doutor Luiz falou, eu sou do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, chefiado por doutora Bárbara e os demais chefes, doutor Fernando Mudado, Tati Guerra e Vanessa Torres. A gente vai começar com um caso clínico, paciente SLF do sexo masculino, 72 anos, previamente hipertenso e portador de doença renal crônica em hemodiálise, uma hemodiálise por permicate. Ele foi admitido no pronto atendimento com queixa de diarreia de início a 3 dias, com 7 episódios ao dia, já estava em uso de ciprofloxacino há 2 dias, sem melhora do quadro. PCR de entrada de 161. Esse paciente ele foi internado e no quarto dia de internação ele evoluiu com uma dispneia associada à dor torácica em aperto, sem radiação, e no exame físico apresentava sinais de congestão pulmonar. O eletrocardiograma veio com onda T invertida e de V1 a V6 e parede inferior, e na revisão laboratorial a gente tinha um BNP prévio dele de 406 e na revisão atual de 35.000. PCR de 164, troponina de 0,64. Na propedêutica complementar, no eletro da admissão, a gente tem um paciente com ritmo sinusal e uma onda T invertida, né, bem importante ali a inversão em V4 e V5, em V4 ultrapassando 5 milímetros, e também em parede inferior. O raio-x de tórax tinha um índice cardiotorácico aumentado, com presença de derrame pleural bilateral e cefalização da trama vascular, e o cateterismo coronariano desse paciente veio isento de lesões coronarianas, né? A gente viu que é um paciente de alto risco cardiovascular, então era necessário a gente avaliar as coronárias, porque ele apresentou dor torácica e dispneia. Aqui no ecocardiograma dele, ele tinha uma fração de ejeção previamente a esse ecocardiograma preservada, maior que 60%, e esse foi laudado com uma hipocinesia leve do ventrículo esquerdo e uma fração de ejeção por Simpson estimada em 46%. Mas esse exame a gente vai ver mais à frente, mas ele é bem importante para a gente avaliar também que não há outras complicações, né? As válvulas estão boas, não existe um déficit segmentar, aneurisma ventricular, trombos intracavitários. E aqui, então, foi um paciente que a gente seguiu com a propedêutica para ele, foi feita uma ressonância miocárdica, aqui a gente tem nas imagens à esquerda da tela, né? Um edema ventricular. A gente vai ver mais à frente os parâmetros da ressonância. E à direita, a gente tem uma imagem heterogênea, mostrando áreas de fibrose, de necrose, de padrão mesocárdico na região inferolátero basal do ventrículo esquerdo. Então, esse paciente ele foi, né, estratificado, foram vistas as coronárias lisas, seguiu para a ressonância que mostrou realmente um quadro de miocardite.
Então, a miocardite é definida como uma doença inflamatória que acomete o miocárdio. Existe a pericardite, que é quando eu tenho uma inflamação isolada do pericárdio. A gente não vai adentrar na pericardite hoje, porque terá uma aula específica para isso. Quando existe uma prevalência de pericardite, porém com componente de miocardite, a gente fala que o paciente ele tem miopericardite. E quando acontece uma dominância de miocardite com pericardite associada, a gente fala que o paciente ele tem perimiocardite. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a miocardite isolada. Então, na epidemiologia, os estudos são limitados, mas o que a gente tem na literatura é que 6,3 a 8,6 por 100 mil habitantes, principalmente em homens jovens, 4,2 a 8,7%, ou a 8,7 a cada 100 mil habitantes na faixa etária de 35 e 39 anos. A miocardite aguda ela é mais prevalente em homens, né? Como a gente viu, de 75 a 84% dos casos. E as crianças menores que 2 anos, existe uma distribuição equilibrada. A proporção ela é similar entre homens e mulheres nos casos de miocardite fulminante. Então, ela tem as três causas principais, sendo que a causa infecciosa é a que mais ocorre. Ocorre por vírus RNA, vírus DNA, bactérias, fungos, protozoários, parasitas e riquétsias. Quando é imunomediada, ocorre por alérgenos, aloantígenos, por exemplo, no paciente transplantado, e autoantígenos naquele que já possui doenças, que já possui ou que estão abrindo aí um quadro de doenças autoimunes, Kawasaki, lúpus, polimiosite, esclerodermia, dentre outras, e tóxicas por drogas, antibióticos, medicações no geral, metais pesados, chumbo, ferro, hormônios, como ocorre no feocromocitoma, e agentes físicos. Na miscelânea, ocorre, por exemplo, quando o paciente ele é acometido por acidentes com animais peçonhentos. E a fisiopatologia não é tão bem esclarecida, mas se estima que tenham dois principais mecanismos, que é por resposta imune anticardíaca induzida pelos micro-organismos e lesão citopática direta induzida pelos micro-organismos. A classificação por tempo ela é dividida em miocardite aguda, subaguda e crônica. Na miocardite aguda, a duração dos sintomas é menor do que 4 semanas. Ela é subdividida em complicada quando o paciente tem função ventricular menor do que 50% no ecocardiograma, arritmias ventriculares sustentadas, bloqueio cardíaco avançado, insuficiência cardíaca e choque cardiogênico, e fulminante, que é uma entidade grave da miocardite aguda, quando ele tem instabilidade hemodinâmica e pode precisar de suporte circulatório. A subaguda, a duração dos sintomas é maior do que 4 semanas e menor que 3 meses, e crônica, a duração dos sintomas maior que 3 meses. Então, na miocardite aguda, a apresentação clínica em 80% dos pacientes vem com dor torácica, seguida de dispneia, até 50% dos casos. O paciente ele pode ter pródromos de febre em 60%, sintomas gastrointestinais, seguido de sintomas respiratórios. O eletrocardiograma ele pode ser normal em 15% dos casos. Supra de ST ocorre em 57%, bloqueios de condução em 10%, e outras alterações do segmento ST em 23% dos casos. Os marcadores miocárdicos eles estão elevados. No ecocardiograma, eu posso ver um espessamento do miocárdio, um aumento da ecogenicidade. Derrame pericárdio está presente em 25% dos casos, pode estar associado aí a pericardite, ou também aparecer na miocardite fulminante. E disfunção ventricular persistente, ou seja, o paciente ele pode sair dessa fase aguda e persistir com disfunção ventricular em 10 a 25% dos casos. A miocardite fulminante, ela ocorre em 3 a 9% dos casos. O paciente se apresenta com choque cardiogênico com necessidade de suporte hemodinâmico. Normalmente pode apresentar disfunção biventricular e a insuficiência e a disfunção ventricular direita isolada, ela é incomum. As arritmias ventriculares surgem em 46% dos casos e morte súbita, a gente vê como que é grave essa apresentação, ela pode ocorrer em 25% dos casos. As crianças, elas podem ter disfunção ventricular com dilatação na fase inicial e um quadro viral concomitante. Já na miocardite crônica, ela é subdividida na cardiomiopatia inflamatória, que eu tenho uma disfunção cardíaca com remodelamento ventricular, com ou sem substrato arritmogênico. A miocardite recorrente, eu tenho novos sintomas ou atividade da doença após remissão clínica. Remissão sem sinais residuais, o paciente ele tem regressão e ausência dos sintomas,
com os exames complementares como ECG, biomarcadores, ressonância e ecocardiografia, sem nenhuma alteração, e a remissão com sinais residuais, que é aquele paciente que ele não tem mais sintomas, mas ele possui anormalidades no eletro ou biomarcadores ou imagens como ressonância e ecocardiograma. Então, essa figura, ela mostra, é de uma revisão de miocardite aguda e crônica, ela mostra para a gente aqui à esquerda da tela, um paciente com sintomas de evolução menor do que 30 dias, um potencial para miocardite fulminante, com necessidade de suporte hemodinâmico. A gente vê que o raio-x dele está com bastante congesto, né? Não tem uma área cardíaca tão aumentada, mas realmente um paciente com infiltrado intersticial difuso no pulmão. Os biomarcadores persistentemente positivos, ele pode ter disfunção ventricular esquerda ou não, ou anormalidades da parede ventricular. Na ressonância, a gente vê um edema, né, miocárdico importante, e na imagem, a gente tem um infiltrado, aqui na histologia, né, um infiltrado linfocitário, presença de células T e de macrófagos. À direita da tela, a gente já tem um paciente com evolução crônica da doença, então um raio-x já sem sinais de congestão, mas ficou com a área cardíaca mais aumentada. O ventrículo esquerdo nessa imagem aumentado, pode ter, pode ou não ter anormalidades da parede ventricular, os marcadores podem ou não estar positivos, e a gente vê na imagem, na histologia, sinais de fibrose, necrose, comparado aqui, a gente vê que tem bem menos células, né, na lâmina, tanto macrófagos quanto também linfócitos T. Então, na apresentação clínica, o paciente ele pode ser desde um paciente oligoassintomático até um paciente que faleceu por conta disso, né? E aí o diagnóstico será feito através de necrópsia. Mas os principais sintomas são dor torácica, pode se apresentar com arritmia ou com insuficiência cardíaca e também na apresentação fulminante. Os pacientes eles podem evoluir com remissão da doença com ou sem sinais residuais, os que evoluíram com insuficiência cardíaca podem ficar com miocardiopatia dilatada e, nos casos mais graves, evoluir rapidamente para o óbito. Então, o paciente de baixo risco é aquele que tem troponina positiva, mas não tem arritmias ventriculares, nem disfunção ventricular, tem resolução das anormalidades em curto prazo e, na ressonância, pequenas cicatrizes que se limitam a 2 segmentos. Isso foi associado a um bom prognóstico. O paciente de risco intermediário, ele tem uma nova dispneia ou uma dispneia progressiva. As arritmias ventriculares, elas não são sustentadas, troponina persistentemente elevada, fração de ejeção entre 41% a 49%, ou com anormalidades da movimentação da parede ventricular, e na ressonância mostra 2 ou mais segmentos com cicatrizes. E aquele paciente de alto risco é o que tem arritmias ventriculares sustentadas, graves, disfunção ventricular com fração de ejeção menor do que 40%, né, sinais de insuficiência cardíaca com classe funcional 4, miocardite fulminante, morte súbita abortada, e a ressonância se apresenta com lesões cicatriciais extensas. Então, o paciente que se apresenta com insuficiência cardíaca, ela é uma IC aguda, sem outra causa aparente, com fração de ejeção menor do que 40%, presença ou não de dilatação ventricular. Ele pode ter uma IC prévia com agravamento nas últimas 2 semanas a 3 meses, uma IC rapidamente progressiva e refratária. Inclusive, esse é um grande sinal para miocardite, né? Aquele paciente que chega, tem uma IC que você faz todo o suporte hemodinâmico para ele, o tratamento direcionado, ele não responde bem, ele tem as coronárias bem perfundidas, ele não tem outra causa aparente, sempre bom pensar em miocardite para que seja feita a propedêutica adequada. Pode se apresentar com choque cardiogênico e a entidade mais grave, que é a miocardite fulminante, ela tem um pior prognóstico, uma mortalidade maior e maior taxa de indicação a transplante. Então, esse é um organograma, né, um esquema da ESC, em que o paciente chega com sinais de insuficiência cardíaca, a gente avalia se ele tem choque cardiogênico, se sim, ele já vai para o suporte intensivo. Se ele não tem, eu coleto história clínica, sinais vitais, eletrocardiograma, ecocardiografia e laboratório. Eu vou tentar excluir outras causas como emergência hipertensiva, arritmia, disfunção mecânica, embolia pulmonar e tamponamento cardíaco. Se ele apresentar qualquer um desses sinais, ele vai para avaliação direcionada. E se ele apresentar sinais de congestão, eu inicio um tratamento ou manejo de insuficiência cardíaca. Se esse paciente possuir alertas de gravidade e eu achar, né, eu suspeitar de miocardite fulminante
ele vai diretamente para a biópsia endomiocárdica. A gente vai ver que a biópsia nesses pacientes que evoluem com alta gravidade em um tempo curto, eles podem se beneficiar do tratamento específico da causa da miocardite, né? E se não, e eu classifico esse paciente como não alto risco, né? Uma miocardite não alto risco, ele vai para a ressonância. Lembrando que todo paciente, mesmo aquele submetido à biópsia, ele tem que fazer uma ressonância cardíaca, de preferência antes da alta. O paciente, então, que se apresenta com arritmias, essas arritmias novas, recorrentes ou inexplicadas, clinicamente se apresentam com palpitações, síncope, arritmias com risco de vida e morte súbita abortada. A fibrilação atrial ela é mais comum na presença de pericardite ou, no derrame, ou com derrame pericárdico concomitante. Os bloqueios atroventriculares ou arritmias ventriculares, pode haver uma disfunção ventricular ou insuficiência cardíaca. O bloqueio atroventricular e as arritmias ventriculares, elas condicionam o paciente à classificação de alto risco. E na fibrilação ventricular e parada cardiorrespiratória, elas correspondem a 2,5% de hospitalizações. As arritmias ventriculares sustentadas, elas têm alto risco de recorrência. Arritmias ventriculares polimórficas e irregulares ocorrem muito na fase inflamatória ativa da doença e as arritmias ventriculares monomórficas e irregulares, elas estão associadas à miocardite curada, mas no paciente que ficou com resíduos. Aqui também da ESC, o paciente ele chegou com arritmias e apresenta instabilidade hemodinâmica, eu vou para cardiofeção ou desfibrilação ou implante de marca-passo transvenoso, né, dependendo, obviamente, de qual arritmia que ele apresenta. Se eu acredito que aquela arritmia está associada com síndrome coronariana, eu direciono o tratamento do paciente para isso. Se não, se ele não tem estabilidade hemodinâmica, história clínica, sinais vitais, eletrocardiograma, eco e laboratório. Se ele tem sinais de miocardite associada, eu vou estratificar o risco. Não alto risco vai para ressonância, alto risco para biópsia endomiocárdica. Se ele não tem alertas para miocardite, eu vou fazer uma investigação adicional para tentar aí saber o que está acontecendo com o meu paciente. E com relação à dor torácica, a gente viu, né, que é o sintoma mais prevalente, é, pode ocorrer de 75% a 80% dos casos. Eu tenho uma elevação de marcadores de lesão miocárdica associada. As alterações eletrocardiográficas pode se apresentar, né? A gente vê muito isso no pronto atendimento, o paciente que ele chega com aquele supra de ST, com um padrão não específico da anatomia coronária, é um supra mais difuso. Eu posso ter resolução das alterações do eletro a curto prazo, no paciente que ele vai apresentar, então, ele vai condicionar, então, baixo risco e um bom prognóstico. A ausência de doença coronariana obstrutiva, então é isso, o supra ele não segue uma anatomia coronariana específica, ele pode relatar para a gente infecção viral recente ou concomitante, e a elevação de troponina não é um marcador prognóstico negativo se o paciente tiver função ventricular preservada. Então, aqui também, da ESC, o paciente ele chegou com dor torácica, eu vou coletar a história clínica, sinais vitais, eletro, eco, laboratório. Se eu achar que tem uma probabilidade de doença arterial coronariana de alto risco, ele vai direto para o cateterismo coronariano. No moderado, eu posso avaliar a possibilidade de angiotensina de coronárias, né? Lembrando que isso tudo depende do nosso serviço, o que é disponível ou não. E se eu achar que é um baixo risco e eu consigo excluir a possibilidade de doença coronariana, eu vou avaliar se tem alertas para miocardite associada. Se sim, eu estratifico o risco do meu paciente, não alto risco vai para ressonância, alto risco vai para biópsia endomiocárdica. E se não, eu faço uma investigação adicional também para tentar entender o que está acontecendo. Essa figura da sociedade brasileira, que resume isso que a gente falou até agora, né? Então, um paciente que ele chega com dor torácica, dispneia, palpitações, síncope, morte súbita, choque cardiogênico ou naquele assintomático, eu faço a propedêutica complementar. E aqui eu tenho 3 cenários possíveis que me dão um final, né? Um pensamento de um paciente de baixa suspeição, suspeição intermediária ou alta suspeição. E aí eu sigo com um suporte para ele de acordo com isso. Então, o diagnóstico ele se baseia na história clínica, na gravidade da apresentação e no risco individual. Eu também posso dispor de biomarcadores, troponina e marcadores inflamatórios, eletrocardiograma, eco, ressonância e medicina nuclear e a biópsia endomiocárdica. Então, no eletrocardiograma, um eletro normal, a gente viu que 15% dos casos o eletro pode estar normal. Então, não se exclui miocardite por conta disso. As alterações podem se modificar em horas ou dias.
o alargamento do QRS, um BAV de alto grau, taquicardia ventricular e fibrilação atrial, aumentam a mortalidade do paciente. O supradesnivelamento do segmento ST difuso ocorre em 20 a 60% dos casos. O infra de ST e a inversão de ODT também podem acontecer. Intervalo QT prolongado. A diminuição da amplitude do QRS, elas podem indicar, né, lesão miocárdica extensa ou um derrame pericárdico associado. E as arritmias ventriculares, elas são as mais comuns. Aqui é mostrando, né, um curso evolutivo do padrão de repolarização precoce na miocardite aguda. Então, aqui a gente tem na fase aguda e na fase de convalescência vai se normalizando, né, esse supra. E aqui é o eletro do nosso caso clínico que mostra lá a inversão de onda T em parede inferior e parede anterior, uma inversão mais difusa. Aqui é uma imagem também de um paciente que chegou com miocardite, a gente vê um supra de ST, correlacionando aqui com a ressonância, o padrão de realce tardio e o edema do ventricular, mostrando um padrão de não isquêmico e sugestivo de miocardite. Os biomarcadores, a gente tem o PCR, o VHS, né? São marcadores inflamatórios, eles não possuem valor diagnóstico, mas eles são bons para a gente ver a resposta terapêutica no curso do tratamento. Eles estão elevados em 80% dos casos e eu posso utilizá-los, então, para terapia anti-inflamatória. O BNP e o ProBNP, o ideal é que eu tenha uma dosagem basal, né? Isso foi muito bom para o nosso paciente do caso clínico, que já tinha um BNP baixo e depois esse BNP foi para 35 mil, ali mostrando que realmente, além da clínica, né, que é soberana, esse paciente realmente estava evoluindo com insuficiência cardíaca. E o NT-proBNP é um marcador preditivo de IC. A troponina, ela normalmente ela está elevada. O ideal é que eu tenha uma dosagem basal dela também para eu acompanhar no curso do tratamento como que isso vai se desenrolar, se ela vai aumentar, né? E isso pode se associar com a gravidade da miocardite. Ela é útil na miocardiopatia de instalação aguda, se correlaciona com o diagnóstico, e foi mostrada uma sensibilidade de 83% e uma especificidade de 80% nos pacientes que seguiram para a biópsia endomiocárdica e tiveram o diagnóstico de miocardite. As sorologias virais, elas não são tão bem recomendadas, porque todos nós já tivemos contato com vários vírus, né? Então, a população possui anticorpos IgG de vírus cardiotrópicos. Existe uma ausência de correlação entre sorologia viral e achados da biópsia. E na doença de Lyme, eu tenho que pesquisar vírus de hepatite C e vírus HIV, por ser uma doença bacteriana oportunista. Os marcadores imunohistoquímicos e análise de genoma viral, eles são superiores aos critérios de Dallas, e eu posso fazê-los, né, pensando aí que a taxa de complicações, elas são relativamente baixas, bem relativamente, né, baixas na biópsia endomiocárdica. Aqui, então, falando do ecocardiograma, ele é útil para excluir outras patologias, então, eu acho que todo mundo tem que fazer um ecocardiograma na vida, e o paciente com doença cardiológica, então, é mandatório, que eu acho um exame excelente. Eu posso ver edema miocárdico, avaliar derrame pericárdico, pode estar presente na miocardite fulminante, naqueles pacientes que têm pericardite associada, avaliar alterações estruturais, então, doença valvar, déficit segmentar, aneurisma ventricular, trombo, uma infinidade de coisas. O strain e o Doppler tecidual, eles auxiliam, né, naqueles pacientes que não têm uma evidência robusta da insuficiência cardíaca no eco, então eles mostram de forma precoce sinais de insuficiência cardíaca no paciente. E também é útil, né, para avaliar alterações cicatriciais, para eu pensar ali no substrato arritmogênico para o meu paciente e manejar ele de acordo. Pode ser utilizado também na biópsia para a gente guiar, né, ver essas áreas de fibrose e a gente guiar a biópsia, porque a biópsia tem esse problema, né? Se ela não for coletada de um lugar que esteja a miocardite, ela pode dar um falso negativo. Aqui é uma figura do New England mostrando, né? Aqui à esquerda da tela, na figura A,
um ecocardiograma, uma janela 4 câmaras, mostrando uma dilatação importante do ventrículo esquerdo. Esse paciente, na sequência da propedêutica, ele fez uma biópsia, então mostrou uma miocardite aguda com extenso infiltrado linfocitário. A ressonância cardíaca, na ESC 2025, ela é colocada aí como um grande exame. Eles descrevem como um padrão ouro para avaliar a função biventricular e detecção de anormalidades do movimento das paredes, da parede ventricular. Diferenciar tecidos, então eu consigo identificar inflamação miocárdica, pericárdica e fibrose. A necrose e a fibrose dos miócitos, elas podem resultar padrões não isquêmicos, e os padrões avaliam parede média, subepicárdico e podem também ter padrões irregulares. Na miocardite, eu posso ter o acometimento transmural, mas o subendocárdio ele sempre está acometido, e eu avalio as sequências ponderadas em T2 e T1 e a técnica do realce tardio. Então, aqui a gente tem a imagens em T2, né, que é mostrando o edema. T2 avalia o acúmulo de líquidos do miocárdio, né? Então, imagem boa para eu ver edema. E T1, eu vejo áreas de fibrose, de necrose, e também posso fazer uso do realce tardio para avaliar o padrão do realce tardio. Os critérios que são considerados para uma ressonância positiva para miocardite são os critérios de Lake-Louise atualizados, né? Um dos critérios ele saiu. Então, o que avalia? Na imagem baseada no T2, eu avalio a intensidade do sinal aumentada regionalmente, aumentada regional do ventrículo esquerdo, ou a intensidade do sinal global aumentada com relação maior do que ou igual a 2, ou tempos de T2 no mapa T2 aumentados global ou regionalmente. Então, em T2 eu avalio principalmente edema. Na imagem baseada no T1, eu posso ter um aumento regional ou global nos tempos de T1 ou o volume extracelular, ou áreas com aumento de intensidade de sinal em padrão de distribuição não isquêmico em imagens de realce tardio. Então, em T1, a gente avalia edema intra-extracelular, hiperemia, extravasamento capilar e necrose, e também fibrose. E o realce tardio avalia para a gente necrose e fibrose. E os critérios de suporte, né, que ajudam aí a corroborar no diagnóstico, eu avalio um derrame pericárdico nas imagens de cine e ressonância, ou aumento da intensidade do sinal do pericárdio em imagens de realce tardio, no mapa T1 ou no mapa T2. E alterações de contratilidade do ventrículo esquerdo em imagens de cine e ressonância para avaliar a disfunção do ventrículo esquerdo. Então, a ESC, ela recomenda que a ressonância ela seja feita nos pacientes com uma suspeição clínica, né, de miocardite, e também para determinar a causa da injúria miocárdica, incluindo a avaliação de edema, isquemia, necrose, fibrose e cicatrizes, e também é recomendada para o segmento dos pacientes nos primeiros 6 meses, para eu individualizar tratamento e também orientar o retorno do paciente às atividades físicas. Aqui é uma figura que mostra um paciente que chegou com várias arritmias, né? Ele tem um ataque cardíaco ventricular não sustentada, tem também uma arritmia ventricular não sustentada, perdão, tem também extrasístoles supraventriculares, ventriculares. Aqui na imagem B, eu vejo uma área de edema, na imagem C, o realce tardio, na figura D, uma biópsia endomiocárdica mostrando fibrose, na figura E, infiltrado linfocitário, e na figura F, eu vejo um anticorpos anti-CD3 e anti-CD3, anti as células, né? CD3 e macrófados. Na medicina nuclear, eu pelo menos nunca tive contato com medicina nuclear, então não é uma coisa tão disponível no nosso serviço, mas é muito útil, principalmente para aqueles pacientes que não podem fazer a ressonância ou que têm uma ressonância duvidosa. Então, a captação da fluorodesoxiglicose, ela reflete células inflamatórias metabolicamente ativas na miocardite aguda. A tomografia por emissão de pósitrons com fluorodesoxiglicose pode ser considerada uma alternativa. Então, nos pacientes que não conseguem, por algum motivo, fazer ressonância, que tem um dispositivo que não é compatível, ou que, por questões mesmo de ficar lá para fazer o exame na máquina, isso não seja possível, eu posso lançar mão da TC. E nas imagens cardíacas simultâneas híbridas de PET-CT e ressonância, elas se complementam na avaliação da miocardite. A tomografia por emissão de pósturos com fluorodesoxiglicose, eu posso avaliar o envolvimento extracardíaco na sarcoidose, e existe um protocolo de dieta e de jejum específico. É um protocolo que é uma dieta
com bastante gordura, pouco carboidrato, tem as horas certinhas do jejum. Eles orientam que isso tem que ser feito à risca para que eu não tenha uma qualidade de exame ruim. Então, a ESC recomenda com a recomendação 2AC, que pode ser considerada num diagnóstico na avaliação nos pacientes com suspeita de miocardite ou pericardite, que tem uma ecocardiografia ou uma ressonância inconclusiva para o diagnóstico. A biópsia endomiocárdica, ela permite a identificação etiológica, então, por exemplo, naqueles pacientes que têm uma miocardite autoimune, de células gigantes, alérgicas, eosinofílicas e por sarcoidose, ela é útil para direcionar terapias específicas, essa é a grande indicação do paciente com miocardite, né? Aquele paciente que tem uma evolução grave, que não responde ao tratamento convencional. E você pode imaginar aí que esse paciente, na verdade, ele tem uma causa específica da miocardite e você acha que ele se beneficiaria do tratamento direcionado à biópsia endomiocárdica seria excelente. Identifique estágios inflamatórios, grau de necrose e fibrose. Paciente com IC agudo, instabilidade hemodinâmica, insuporte circulatório e arritmias de alto risco, como eu já falei, tem benefício do tratamento direcionado. Mas a gente não pode esquecer que é um exame que pode ter complicações graves. Então, perfuração, tamponamento cardíaco, tromboembolismo, trauma valvar, arritmias graves e morte podem acontecer de 0,6 a 5% dos casos. Então, sempre avaliar o risco-benefício. A Sociedade Brasileira enfatiza muito bem isso, que a gente tem que avaliar o risco-benefício. Não é um exame para todo mundo fazer, é realmente nesses casos em que há uma preocupação aí com a evolução do paciente, porque está degringolando de um jeito não esperado. Então, eu sei que esse slide ficou um pouco cheio, mas em resumo para vocês, a Sociedade Brasileira, ela recomenda, com um nível de recomendação 1B, que seja feita, né, a biópsia endomiocárdica para os pacientes com insuficiência cardíaca grave que não respondem à terapia convencional, um EC de início recente, de 2 semanas a 3 meses, sem causa definida e associada a arritmias ventriculares ou bloqueios atroventriculares de segundo e terceiro grau, e na presença de suspeita clínica de miocardite linfocítica grave, miocardite de células gigantes, miocardite eosinofílica necrosante também há o benefício. Já com recomendação 2AC, um EC de início maior que 3 meses e menor que 12 meses, sem uma causa definida e não responsiva à terapia padrão otimizada, ou um EC decorrente de cardiomiopatia dilatada de qualquer duração, com suspeita de reação alérgica e ou eosinofilia também, e com nível de recomendação 2BC, pacientes com arritmias ventriculares frequentes na presença ou não de sintomas sem causa definida, ou uma suspeita clínica apoiada por métodos diagnósticos não invasivos de miocardite. Aqui são os critérios histológicos, eu não vou me ater a citá-los, mas para vocês saberem, eles são realmente seguidos na biópsia endomiocárdica. A maior parte dos estudos que foi feito, né, os estudos feitos, eles levam em consideração esses critérios histológicos, né, tanto para comparar com ressonância e com outras propedêuticas, e são úteis para eu avaliar miocardite linfocítica ativa, linfocítica persistente, miocardite linfocítica resolvida, miocardite eosinofílica no estágio agudo, miocardite de células gigantes no estágio agudo e na sarcoidose. Aqui é uma lâmina da figura A. Eu vejo um infiltrado, né, intersticial por linfócitos. Na figura B, eu tenho macrófagos e na figura C, eu tenho anticorpos, né, contra o CD3 e linfócito CD8, mostrando aí um paciente com miocardite aguda, com critérios histológicos positivos. Essas lâminas aqui são figuras da ESC e do New England, que também mostram para a gente o paciente com a miocardite linfocítica aguda, miocardite linfocítica crônica, eosinofílica de células gigantes e por sarcoidose. E essa aqui é uma figura da Sociedade Brasileira que mostra o esquematização, o segmento da biópsia, né? Ela pesquisa inflamação, padrão histológico, imunistoquímica, permite a identificação dessas células, também possibilita uma pesquisa viral. Quando eu tenho uma inflamação negativa, eu posso fazer uma avaliação genética da cardiomiopatia dilatada. Quando a inflamação é positiva, eu faço um painel viral. Se vírus positivos, eu posso tentar fazer um tratamento direcionado. Se vírus negativo, a pesquisa histológica para causas autoimunes
E também, quando eu tenho um agente etiológico identificado, isso me possibilita um tratamento específico, se eu vou fazer imunossupressão ou imunoglobulina para o meu paciente. Com relação à genética, o que a ESC fala para a gente é que o paciente com um episódio só de miocardite, eu vou pensar principalmente em causa infecciosa. Um paciente que ele tem recorrência da miocardite, eu posso pensar em causa infecciosa, mas já me liga um alerta para um paciente com doença autoimune, autoinflamatório. E o paciente que tem vários episódios de miocardite, eu tenho que pensar principalmente aí em doença autoimune, autoinflamatória. Por quê? O que a ESC fala é que possa existir aí uma sobreposição genética dos pacientes que têm miocardiopatia arritmogênica ou hipertrófica e que esses pacientes eles devem ser avaliados da mesma forma da cardiomiopatia para pensar em implante de CDI, em aconselhamento genético familiar. O tratamento ele visa aliviar sintomas e prevenir complicações. O tratamento ele deve ser individualizado pela patogênese presumida ou diagnosticada, eh, com relação a agente infeccioso, inflamação, se é um paciente com quadro imunomediado, se ele tem IC com disfunção ventricular, e aí eu tenho que direcionar o tratamento pensando principalmente nessas quatro vertentes. O tratamento não farmacológico, a nossa principal função é a avaliação da restrição à atividade física e quando que esse paciente vai retornar a elas. Não existe um tempo certo de quando isso vai acontecer, mas o que é mandatório é que o paciente ele tenha resolução dos sintomas, normalização dos marcadores inflamatórios. O ideal é que seja feito um holter para ver, né, principalmente naqueles pacientes que eu vou manejar com substrato arritmogênico, então, fazer um Holter 24 horas, um teste funcional, teste ergométrico, por exemplo, e se eu julgar que ele ficou com alguma sequela, que ele faça uma reabilitação guiada por um profissional. A estimativa de tempo, mais ou menos, é de 3 a 6 meses que esse paciente deve ser seguido, até você conseguir liberar ele para atividade física, né, e lembrar de fazer essa propedêutica complementar. O tratamento farmacológico, pode ser um tratamento direcionado à apresentação clínica, à gravidade e à etiologia. As doenças autoimunes podem se beneficiar do uso de corticosteroides. Quando eu tenho uma associação com miopericardiite, a colchicina, ela diminui a recidiva da doença. Os beta-bloqueadores estão associados a um melhor desfecho, diminuíram morte e insuficiência cardíaca. As imunoglobulinas, elas têm uma aplicação na pediatria. Os estudos que a gente tem, eles também não são conclusivos com relação a isso, mas são mais utilizadas na pediatria. E sempre que eu puder, e principalmente naquele paciente com curso da doença grave, refratário, eu encaminhar ele para um centro especializado que disponibilize biópsia endomiocárdica e ressonância cardíaca. Então, na miocardite fulminante, eu tenho que ofertar para o meu paciente suporte hemodinâmico, suporte circulatório e a biópsia endomiocárdica, se possível. Na miocardite aguda de etiologia viral, a terapia antiviral precoce, ela pode ser feita. As imunoglobulinas, mais uma vez, têm uma aplicação na pediatria e nas células gigantes, o paciente se beneficia do uso de imunossupressores. Na miocardite crônica, eu sigo, né, o tratamento de ser convencional, baseado nas diretrizes. O antiviral na crônica tem pouco benefício, e os imunomoduladores, quando a etiologia não é especificada, o uso é controverso. Então, aqui a ESC recomenda, no manejo da insuficiência cardíaca, né, que eu faça o tratamento de acordo com as diretrizes da ESC, principalmente nos pacientes com disfunção sistólica ventricular ou para reduzir sintomas e melhorar a função ventricular. E a terapia deve ser considerada em pacientes com miocardite e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo por pelo menos 6 meses após a recuperação funcional completa, e também para estabilizar a função ventricular esquerda. No manejo de arritmias, e essa recomendação é 2AC, não tão boa assim. No manejo de arritmias, os beta-bloqueadores devem ser utilizados por pelo menos 6 meses em pacientes com miocardite aguda, especialmente aqueles com elevação de troponina para controlar os sintomas e prevenir arritmias. E o tratamento antiarrítmico deve ser considerado nos pacientes pós-miocardite com taquicardia ventricular recorrente sintomática para reduzir a carga arrítmica. Com relação ao manejo de sintomas, os anti-inflamatórios podem ser utilizados para reduzi-los e a colchicina ela deve ser considerada nos pacientes com miopericarditis para reduzir as recorrências.
A terapia de imunossupressores com corticosteroides deve ser considerada nos pacientes com formas fulminantes e não infecciosas, é importante excluir causa infecciosa, na miocardite para a estabilização do paciente, e também podem ser considerados nos pacientes com miocardite aguda, com função ventricular comprometida, se refratários à terapia padrão parecer, para a estabilização do paciente. E o uso rotineiro de terapia imunossupressora não é recomendado na miocardite aguda com função ventricular esquerda preservada, pois nenhum benefício foi demonstrado. Então, para finalizar nossa aula, as mensagens importantes é que a anamnese deve ser feita com a investigação de pródromos, aquele paciente jovem, sexo masculino, ficar atento a esses pacientes, perguntar com detalhes a história clínica. Tem paciente que não lembra de lhe dizer nada, então você tem que perguntar bem direcionado o que você quer. Atentar-se a sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica, né? Aquele paciente com curso rápido da doença grave, para eu ofertar a ele o suporte adequado e a propedêutica adequada. A biópsia endomiocárdica está indicada em casos graves ou que não respondem ao tratamento convencional. O tratamento direcionado em casos graves, ele aumenta a sobrevida e a ressonância deve ser realizada em todos os pacientes com suspeita de miocardite. Aqui são as referências e eu agradeço a vocês. Thalita, parabéns. Parabéns, Fernando, parabéns, meninos aí do Evangélico. Aula excelente, tá? Fantástica. Acho que a gente conseguiu fazer um resumão que vai desde a parte básica até o tratamento em relação à miocardite. Tem muita gente aí que está online, tá? Para a gente poder discutir. Estão me escutando bem? Escutando bem. Sim. Bom, Fernandão, eu sei que você está aí ligado na gente, né? Até você poder dar a sua opinião, um resumão em relação a essa aula. Primeiro, parabéns ao centro, tá? Isso mostra a importância da preceptoria presente, não só na formação dos residentes, mas também em nos ajudar a formatar essas aulas. Aulas didáticas facilitam demais o entendimento, viu, gente? E isso agrega conhecimento para quem está aqui presente a essas aulas. Thalita, toda vez que a gente fala de uma doença que é pouco prevalente, miocardite é uma doença que não é muito prevalente, né? Não estou falando de síndrome aguda, de insuficiência cardíaca de fração reduzida de longo prazo, não estou falando de hipertensão. A formatação de evidências ele é mais difícil, é lógico. As classificações ou a forma com que você entende a doença, elas são variáveis entre as diretrizes, porque é a opinião de especialista. E conseguir resumir isso numa aula não é fácil. E você fez isso de uma forma brilhante, tá? Fernando, vamos lá. O que você gostaria de falar em relação à miocardite que você gostaria de passar aí de informação ou de take-home message para o pessoal? Com você. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu também tenho que elogiar muito minha residente, né, Thalita? Excelente aula, Thalita. Você vê que a minha residente me defende em todos os momentos, né, Luiz? Você foi falar da minha barba, ela já, isso aí demanda um certo cuidado. Ela acerta em quase tudo, tá, Fernando? Ela Mas você acerta em errou, mas quase tudo tudo. bem. Mas realmente uma aula muito boa, viu, Thalita? Que consegue fazer uma revisão bem abrangente desse tema. A gente se baseou bastante aí na diretriz de 2025 da ESC, né? A gente deu essa sorte aí da ESC ter lançado essa diretriz, que foi lançada, esse guideline foi lançado junto com o de pericardite, né? Eles uniram os dois temas e a gente vai ter oportunidade aí de depois ouvir falar também da pericardite. Mas assim, eu gostei muito de ter feito essa revisão, em primeiro lugar, porque eu tenho visto muita miocardite. Eu acho que a disponibilidade atual da ressonância, né, Luiz, que até pouco tempo atrás não era tão disponível assim em todos os serviços, mas hoje já está mais disponível, tem feito a gente fazer muitos diagnósticos de miocardite, né? Então, aquele paciente que chega com a minoca lá e a gente leva esse paciente para ressonância e a gente acaba fazendo um diagnóstico de miocardite. Eu ainda nunca tive um caso de miocardite fulminante e foi uma das questões que eu levantei para o nosso grupo, né, sobre o manejo desse paciente com miocardite fulminante. A gente sabe que na miocardite, a maior parte dos casos,
não vai cursar com uma evolução ruim, né? E a gente vai ter que dar ali um tratamento suportivo mesmo para o paciente. Se ele tiver sinal de disfunção de ventrículo esquerdo, a gente vai iniciar o tratamento de insuficiência cardíaca baseado aí nos guidelines vigentes. E normalmente essa evolução é uma evolução boa. Agora, a miocardite fulminante, ela realmente demanda algo além, né? E esse algo além é a biópsia endomiocárdica para a gente tentar chegar a alguma conclusão de causas que demandam um tratamento específico, né? A Thalita falou bem ali de alguns tipos, né, de patologias que podem demandar tratamento específico. A biópsia, ela é um exame relativamente, não é um exame difícil de ser feito, mas você, obviamente, precisa de um centro de hemodinâmica, né, disponível no seu serviço para se fazer a biópsia. Na grande maioria das vezes, a gente vai fazer a biópsia septal pelo ventrículo direito, né, pelo acesso da jugular, porque é o acesso mais, onde a gente tem mais expertise e é o acesso mais fácil. A biópsia do ventrículo esquerdo é uma biópsia muito perigosa, né? E agora a questão toda esse é um paciente que vai estar grave, então ele vai estar grave, inclusive para você transportá-lo para a hemodinâmica, para fazer a biópsia, né? Para submetê-lo a esse procedimento. E muitas vezes você não vai conseguir. Eu procurei durante aí a pesquisa para a aula, eu procurei ver se a gente tem alguma referência de se a biópsia ela quão determinante ela é para a gente, por exemplo, instituir já um tratamento sem ter esse resultado da biópsia, né? Então, por exemplo, você fazer uma pulso num paciente onde você não tem condições de levá-lo para a biópsia, ou o resultado dessa biópsia vai levar algum tempo, né, para sair, não é imediato. E eu não consegui essa resposta, sabe? Terapia antiviral parece ser muito ruim você tratar, principalmente porque, assim como toda infecção viral, as melhores evidências, né, dos antivirais na fase hiperaguda, e normalmente a gente pega esses pacientes já numa fase mais tardia, então o antiviral talvez não tenha realmente tanto impacto, principalmente se você levar muito tempo para fazer esse diagnóstico. Então, assim, eu realmente, se alguém aqui do grupo já teve experiência, né, com miocardite fulminante e puder contribuir, foi uma dúvida que gerou a aula. A outra questão importante que eu acho, né, é o papel da ressonância, né, valorizar o papel da ressonância nesse diagnóstico. Porque, não só porque é um exame que a gente consegue realmente fechar, né, esse diagnóstico, mas ele vai trazer para a gente dados assim muito importantes da função ventricular desse paciente. É o padrão ouro mesmo, né, para avaliação. É claro que o eco tem seu papel, mas a ESC coloca a ressonância hoje realmente lá no topo, né, da propedêutica para os pacientes com suspeita de miocardite. Deixa eu ver se eu tinha mais algum comentário para incitar uma discussão, mas eu acho que se eu for lembrando aqui, eu vou falando com vocês, mas eu acho que o que me chamou mais atenção foi isso, assim, o manejo do paciente mais grave. E só aproveitar, Luiz, para falar que a preceptoria não está completa aqui hoje, vocês vão desculpar, mas é porque Bárbara e Vanessa estão em 2 plantões aí que parecem estar difíceis. A Bárbara até chegou a entrar aqui no início, mas depois teve que sair. A Tati está de férias, está viajando, então não pôde entrar também. Bárbara está aqui comigo. Pois é. Graças a Deus que ela está lá, porque eu posso ficar aqui com vocês. Fernando, você comentou algumas coisas que são muito legais, eu acho que vale a pena a gente vir a comentar junto de você, né? Acho que tem outras pessoas aqui importantes de outras preceptorias, mas você falou desse aumento de prevalência, na verdade não é aumento de prevalência, é aumento de diagnóstico, ela sempre existiu. Isso, a partir do momento que você tem a ressonância, como você começou a comentar, a gente já passou a detectá-la melhor. A ressonância tem um papel fundamental, tá, gente? Nesse caso. A fulminante é um desafio para todo mundo. Pessoal de Uberlândia, se tiver aí, eles me ligaram sexta-feira passada para discutir um caso de fulminante que estava acontecendo lá,
com eles. Nós temos casos dramáticos, tá? O pessoal da Santa Casa perdeu um residente há uns anos atrás com fulminante. O papel da biópsia, nesse caso, extremamente controverso, tá? Você comentou muito bem. Nós estamos falando de um paciente instável, um resultado demorado, a gente não consegue painel viral, não tem, tá? São pouquíssimos lugares que faz. E você não vai... A não ser que você ache que é sarcoidose, que é eosinofílica ou células gigantes, gente, e aí você realmente tem um tratamento que é a imunossupressão, o resto, gente, não tem o que fazer. E se a pessoa passa, Fernando, dessa fase aguda, se ela sobrevive às 48, 72 horas da máxima instabilidade, que é o choque cardiogênico, por incrível que pareça, ela tem um bom prognóstico. O problema é passar dessa fase, tá? Boa parte das Exatamente. pessoas falecem nessa fase. E como a gente tem pouco suporte mecânico, né, para ventrículo, vocês também, e eu também, o que a gente tem é balão na maior parte das vezes, a gente não consegue dar o suporte necessário para o ventrículo passar dessa fase, a pessoa sobreviver, e aí sim ela recuperar, porque geralmente recupera a função ventricular também, tá? Pessoal, tem muita coisa legal para discutir, inclusive a parte arrítmica, que nós temos arritmologistas também aqui com a gente. Vamos lá, vai levantando a mão, vai fazendo perguntas e fazendo algum tipo de comentário. Nós temos 10 minutinhos, tá, gente? Luiz, enquanto ninguém pergunta, eu posso falar uma coisa? Claro, Lu! Parabéns pela aula, gente, excelente, muito boa. E o ano passado nós tivemos aqui um jovem que a manifestação foi PCR e evoluiu com choque cardiogênico grave, dobuta, balão, todo suporte hemodinâmico. Não biopsiamos exatamente por esse motivo que o Luiz falou. A questão da instabilidade foi uma, e a outra, quando ele já tinha condição de fazer, porque ele foi evoluindo bem, a gente falou, nós não vamos conseguir fazer análise de painel viral. E ele teve uma boa evolução depois das 48 horas. Então, a gente acabou não biopsiando, tratamento de C, ele recuperou, e aí eis a questão, né? Era manifestação aguda com arritmia ventricular. E essa é uma questão que é um dos contextos agudos, que se a manifestação foi PCR, ele entra para prevenção secundária, mesmo tendo uma causa que é aguda, né? Então, a diretriz hoje nos autoriza a, quando a manifestação é de miocardite, mesmo sendo aguda, né? Diferente da coronária aguda, a gente já apoia CDI prevenção secundária. Então, esse paciente ficou bem, ele recuperou função, depois na ressonância ele já estava com fração de ejeção de 40%, estava recuperando e colocou o CDI. Lu, ele tinha áreas de fibrose na ressonância, Tinha, que é outro fator, tá, gente? sim, Quando você ficou com dano recupera mesmo. e fica com dano, porque tem pessoas que recuperam sem dano, não é impressionante. Faz o edema, você perde a função, depois ele recupera, faz a remissão completa sem dano. Esses pacientes são de alto risco, não só para recorrência, mas para arritmias malignas também, né? Sim. Outra coisa legal, né, no eletro do paciente deles, né? Você vê que é um eletro muito doente, intervalo QT muito prolongado. É um paciente pronto para fazer arritmia em fase aguda, né? Fala, Fredão. Luiz, você me escuta? Beleza. Dois comentários, juntando o que o Talu falou também, o que o Fernando falou. Primeiramente, parabéns pela aula, foi excelente mesmo. Sobre biópsia endomiocárdica, eu queria só confirmar o que o Luiz falou, assim. A gente vê muito indicação de biópsia endomiocárdica, às vezes a gente está naquela ânsia de fazer um diagnóstico, né? E você está com um paciente que está evoluindo mal, eu vou para a biópsia endomiocárdica. Eu acho que a grande razão que a gente tem que pensar bem são três. Primeiro, ele não é isento de complicações, porque se vocês lembrarem, o VD, a musculatura dele é menor. Então, assim, por isso que você não biopsia parede livre, outros lugares do VD, porque aí o risco de complicação é muito maior. E aí você vai, como o Fernando falou, no septo mais baixo. E é exatamente onde você biopsia, se você pensar em miocardite ou, por exemplo, sarcoidose, você vai no mesmo lugar. Então, assim, muitas vezes eu falo, você vai ter um diagnóstico, mas você não vai ter um tratamento. Porque se for miocardite mesmo, você já está atrasado para dar algum antirretroviral. E você vai aumentar o risco de complicação. O paciente que já está grave vai ter que começar de hemodinâmica, transporta para lá, transporta para cá. Você tem risco de perfuração. Então, assim,
escolher bem quem você vai indicar a biópsia, porque senão a gente fica muito feliz, você faz a biópsia, ela te dá o diagnóstico etiológico e você não vai mudar nada terapêutico, então você só colocou o paciente em risco. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente tem que ter muito claro na hora que a gente vai indicar uma biópsia endomiocárdica nesses pacientes. Segundo ponto, Lu, que eu acho que é uma coisa muito legal que a gente discutir, é porque, assim, tanto o paciente na miocardite quanto na síndrome coronária aguda, por exemplo, às vezes ele abre com FV, às vezes ele abre com TV, né? Eu acho que é importante você justificar para eles, né, para os residentes, essa parte de substrato, né? Porque a TV nada mais é que uma reentrada, muitas vezes está associada à fibrose, e a FV, às vezes, ou degenera de uma TV, ou é uma FV direto, que aí ela pode ter a ver com isquemia, com outras causas. Então, separa quando eu enxergo uma FV e quando eu enxergo uma TV para esses pacientes. Tanto aí vamos botar em miocardite como em síndrome coronariana aguda, que eu acho que é importante essa distinção. É isso aí. Então, toda vez, né, gente, que a gente está falando em TV monomórfica, a gente está falando que tem um circuito, já tem uma estrutura formada favorecendo aquela arritmia. A questão aguda pode estar sendo gatilho, mas você já tem a certeza que tem um circuito doente que favoreceu aquela ocorrência. Então, esse é o paciente que provavelmente já tem a fibrose e vai se beneficiar do dispositivo. Ao contrário do paciente, por exemplo, na coronária aguda, isso é comum, né? Às vezes o paciente ele vem com uma TV monomórfica, e aí você foi lá, avaliou, ele tinha algumas lesões, ou então não tinha lesão passível para tratamento, mas a TV era monomórfica. Então, podia até ter uma isquemia ali, mas a isquemia era o gatilho, o substrato está lá. Então, esse é um paciente que merece a prevenção secundária. E diferente do paciente, quando a isquemia é a causa total da arritmia, porque esse paciente normalmente faz FV ou TV polimórfica. Então, esse é um discriminador. O problema são nos eventos extra-hospitalares, que a gente não sabe o que era. Então, o paciente simplesmente foi reanimado de uma arritmia instável que a gente não sabe qual foi. Então, o contexto clínico, que hoje a ressonância ajuda muito a gente, né? Se o paciente tem disfunção ventricular e ele foi reanimado, né? Se a causa fica mais fácil definir a prevenção secundária. Agora, o paciente que veio num contexto agudo, você não definiu que tinha uma lesão culpada crítica, esse paciente a gente tende a tratar como substrato e hoje a gente tem a ressonância para poder investigar, né? Além de, se não achar nada na ressonância, não esquecer das outras causas, né? Calonopatias, doenças mais raras, mas é nesse grupo que a gente tem que pensar nelas, né? Quando a gente começa a não encontrar a causa macroscópica que a gente evidencia no eco, na ressonância, a gente começa a aprofundar a nossa busca lá para os canais, para o eletro, né? Luiz, Flávia, pode pode falar. comentar. Não, fica à vontade. Ô, Luiz, eu gostaria de um comentário seu. Você tem mais experiência com essa questão de biópsia. Eu tenho mais experiência com as questões de biópsia em criança, mas no contexto você tem muito mais do que eu. O que assim, é um ponto negativo que eu vejo, eu não sei se a sua impressão é a mesma da minha, é que primeiro você tem essa questão de localização, o Fernando falou muito bem, o Fred corroborou essa implantação, essa biópsia, essa questão mais baixa, para você pegar ali um local de mais segurança, mas em contrapartida, se você vai no local da biópsia, você tem um tecido mais inflamado, mais friável, que aumenta o risco de ruptura de parede. E com uma certa frequência, eu vejo isso, esses pacientes complicam muito, pelo menos as crianças. É a sua experiência também, ou eu estou assim, a minha amostra está muito contaminada, eu estou muito desanimado em relação à biópsia, ou você tem uma experiência melhor? Raul, né, a maior experiência que a gente tem de biópsia aqui é em pós-transplante, tá? Que é um contexto bem diferente da miocardite. E tem as complicações até no pós-transplante, tá? Quando você vem a lesar a válvula tricúspide, em alguns casos você gera até perfuração do ventrículo por causa das biópsias de forma repetitiva. Na miocardite é tão raro, mas tão raro a gente vinha fazer, por causa dessas questões todas que o Fred veio a comentar, eu vejo um papel muito pequeno, um risco muito grande, um papel muito pequeno,
e uma ajuda muito duvidosa se vai mudar o meu tratamento, tá? De uma forma geral, o paciente não cai em biópsia, gente. Não cai. Só caiu aqui quando a gente achava que realmente era eosinofílica, células gigantes, sarcoidose, quer dizer, são os casos, e ele já está dando sinais disso, tá? Ele tem uma doença autoimune, é um lúpus, né, descompensado, ele está dando sinais de que realmente eu tratar com imunossupressor e corticoide vai dar certo, e eu só quero ter alguma coisa que eu corrobore. O resto, gente, esquece. Só um adendo aí, Luiz, que eu acho que o desconforto que esse guideline gera é porque ele realmente coloca a biópsia ali, né? No caso da miocardite fulminante, ele coloca que você deve fazer a biópsia, mas ele não fala o que você vai fazer com essa biópsia, assim, o quão importante é o resultado dessa biópsia. Eu acho que isso gera um maior desconforto na gente, assim. Tudo bem, eu tenho que fazer então vou mover aqui mundos e fundos para fazer essa biópsia, mas de fato isso vai levar a um tratamento diferente do seu paciente, ou mais do que isso, a um tratamento que vai modificar o curso da doença? Provavelmente não, né? A gente não tem estudo mesmo, são estudos assim de coorte com pouquíssimos pacientes para testar, por exemplo, você dá corticoide num paciente que você viu na biópsia que tem infiltrado linfocítico. Então, assim, são estudos que não respondem nada, né? Mas o guideline coloca ali a biópsia e isso gera realmente um desconforto grande. Antes da Flavinha falar, Fernando, isso é importante que você está falando para os residentes, tá, gente? Todo exame complementar, ele tem que ter realmente uma tomada de decisão que seja importante para o paciente. Quando você não tem o que fazer com aquele exame na mão, gente, é preferível não pedir, tá? Exato. Flavinha, Luiz, te respondendo então do paciente, tá bem, os meninos estão passando aqui, tá estubada, passou balão no final de semana, ficou bem, saiu do choque, então demos o tempo dela. E o Laurenti está me contando aqui que o namorado disse que ela teve chikungunya, e esse era um comentário que eu queria fazer, de um caso que a gente teve no serviço privado, pensar nas causas diferentes, investigar isso. A gente teve um caso de um obeso mórbido de 38 anos, que internou, fez uma insuficiência respiratória aguda, tem eco da primeira internação, por vírus sincicial respiratório. Foi para o tubo, saiu, melhorou, foi para casa, voltou com 7 dias, com uma IC grave, uma ruptura de cordoalha e foi a óbito. Então, ele fez uma miocardite aí, talvez tardia, porque a gente tem o eco da primeira internação, foi um paciente difícil de manejar pela insuficiência respiratória aguda, e aí a gente tem o eco de quando ele volta, a Temissa que fez, inclusive, e a gente chegou até a apresentar esse caso. Então, lembrar das causas raras, né? O Laurenti me trouxe aqui essa história da chikungunya. A gente tem agora aqui vírus sincicial respiratório, que não é esperado, né? Nós não estamos falando de extremos de idade, de infância e idosos extremos, estamos falando de um paciente jovem, né? E nesse caso, especificamente, fez painel viral por causa da internação do quadro respiratório. Mas só para a gente lembrar que são causas que nós temos que buscar também, né? olha que legal que você comentou, Flavinha, porque foi um caso para todo mundo, tá? Foi discutido há uma semana. E as dúvidas do Lawrence foram as dúvidas que foram apresentadas durante a aula. E aí ele fez perguntas assim, sequenciais. Luiz, eu forço a barra para ir para a biópsia? Não. Tem eosinofilia no hemograma? Não. Você acha que é célula gigante que tem um monte de bloqueio? Não. Deixa quieto, não faz biópsia. Bom, tá com vasodose máxima, noradose máxima, tá com dobuta e balão. Que mais que eu posso fazer? Você não tem ECMO, né? Então você não tem mais o que fazer do ponto de vista hemodinâmico. Luiz, você vai dar imunoglobulina empírica ou pulsar empírico? Não, não faça isso, entendeu? Você vê que são várias dúvidas que todo mundo tem. E ela recuperou a partir do momento que ela sobreviveu às primeiras 48, tá? 72 horas. Essa é a evolução, viu, gente? Pessoal, eu estou bem apertado aqui de horário. Nós temos muitas outras coisas para poder discutir, porque todas essas doenças geram uma série de dúvidas, tá? Apesar que a gente não tem tempo a discutir todas elas aqui. Lembra que a gente pode vir a discutir essas dúvidas também no nosso WhatsApp, tá? A gente tem um WhatsApp onde a gente coloca evidência e os residentes muitas vezes ficam com vergonha de perguntar aqui durante a aula. Não fique com vergonha, pessoal. Aqui é o momento da gente vir a discutir, tá bom? Esse tipo de doença. Fernando, eu queria só deixar uma mensagem final para todo mundo que está assistindo a aula. Miocardite é difícil para todo mundo, não é fácil para ninguém, tá? A questão de você vir organizar o seu pensamento, e essa aula ajudou vocês demais,
Porque você tem que ter na sua cabeça se ela é aguda, se ela é subaguda, se ela é crônica, o quanto que tem de alteração estrutural e o quanto que tem de alteração funcional, se ela é regional ou se ela é global, qual tipo de agente possível, o quanto que o sistema imunológico está influenciando ela, mas o mais importante é a apresentação clínica. Porque o que você tem hoje em mãos para poder fazer, e obrigatoriamente é eletro, eco e ressonância, e a biópsia ela está sempre muito, mas muito pouco presente, tá? É você entender que você tem que dar o alívio dos sintomas e um suporte para prevenir complicações. Isso, gente, vocês já sabem como é que faz. Se é fulminante, é um suporte hemodinâmico. Se é ICFR, é tratamento da ICFR. Se você tem uma doença autoimune, aí sim você aumenta a imunossupressão do paciente. Quer dizer, gente, tudo isso é muito claro para todo mundo, né? Mas é difícil, porque são geralmente casos graves, tá? Combinado? Fernando, Thalita, com vocês a fase final aí, para vocês poderem fechar com chave de ouro essa aula que foi fantástica. Fernando primeiro, depois Thalita. Ah, já falamos tudo, né, Luiz? Assim, agradecer de novo a Thalita. Realmente é sempre desafiador. Eu ia fazer só mais um comentário, que desconfiar também, por exemplo, quando o paciente chegar com um déficit muito importante, e aí você leva para o CAT e tem aquela lesão ali de 70%, 80%, e aí você vai lá e angioplasta aquela lesão e fica em paz. Então, assim, eu acho que a gente vai caminhar em algum momento para que praticamente todos os pacientes, também com a elevação de troponina e lesão coronariana, façam uma ressonância, né? Eu tenho feito isso em alguns pacientes e a gente se surpreende. Na verdade, às vezes o paciente como miocardite mesmo, e aquela lesão que você encontrou foi só um achado, né? Então, assim, valorizar, se você tem a propedêutica, esse é um bom caso para você valorizar a sua propedêutica, né? Abusar aí da ressonância, porque ela vai trazer muita informação mesmo. No mais é isso, agradecer bastante. Thalita, se quiser falar aí umas últimas palavras. Eu quero agradecer a vocês também. Realmente a gente fica muito nervoso, né, tenso para fazer uma aula, mas vocês recebem a gente muito bem, fazem comentários extremamente relevantes. Daqui a 4, 5 meses a gente está no mercado como cardiologista e é muito bom ter essa segurança de ter chefes que ensinam não só sobre teoria, mas sobre comportamento, sobre raciocínio. Então, eu sou muito privilegiada mesmo pelos meus chefes e por fazer parte desse programa. Eu agradeço a todos pelos comentários, aprendi muito hoje, muito com a aula. Então, muito obrigada a vocês. Bom, pessoal, obrigado pela participação. Thalita, um comentário muito pessoal, porque eu não tenho a oportunidade de conhecer todas as pessoas que apresentam aula aqui. Tem hora que a gente viaja no interior, conhece uma ou outra. Te conheci aqui na UCO com a gente, né? O Fernando, realmente uma residente diferenciada, tá? Não só em termos de domínio do conteúdo, como em termos ético, em termos de habilidade. E aqui ficou muito clara o quanto que ela consegue também passar conteúdo dando uma aula extremamente didática. Parabéns, tá, Thalita? Muito Não é fácil diferenciado. encontrar, não é fácil encontrar pessoas assim que se esforcem e que dão valor à profissão que elas estão exercendo. Pessoal, medicina não é fácil, tá? Se você quer ser um bom médico, você tem que estudar muito e tem que desenvolver muitos domínios e tem que querer desenvolver. E isso aqui é uma oportunidade para vocês. Não joguem fora esse programa, não deixem a oportunidade passar, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação. Hoje não tem música. Thalita, você vai ter que cantar.